Bom dia, queridos. Nós estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de isolamento social. E nós temos lido a oração do Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Disse Jesus: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai, sequer nos deixe entrar em tentação, sequer nos deixe sermos seduzidos pela tentação. Livra-nos de sermos tentados, livra-nos do tentador, livra-nos do mal. E essa tentação, esse mal, muitas vezes está em nós mesmos, está no inimigo de nossas almas, o diabo, e está nesse mundo, nesse sistema de injustiça, opressão e violência que nos cerca. O diabo é aquele que quer colocar o nome dele em tudo, como se fosse um bichinho come-come. Ele quer incorporar e sujeitar todas as coisas. Ele tem uma fome de ser Deus, e ele quer ser Deus sobre tudo, um Deus opressor, um Deus que sujeita, um Deus que incorpora, um Deus que come todas as coisas. Não é um Deus que liberta, não é nem um Deus e nem um semideus. É uma criatura celestial criada por Deus, ou seja, não tem o poder da divindade, não é sequer um aspirante a Deus, mas é um ser que tem a sua ação e que quer, de toda maneira, ceifar a nossa vida. É o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, a quem ele possa comer, a quem ele possa sujeitar, incorporar, etiquetar sobre essa pessoa o nome dele, como se fosse um falso proprietário, como se fosse um invasor que tenta se apossar daquilo que não é seu. E o diabo vem a nós através da tentação, e a tentação é o encontro da pior das criaturas com o pior de nós. É um encontro da fome com a vontade de comer. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14, vai dizer que nós somos tentados quando atraídos e seduzidos pelo nosso próprio mau desejo. Ou seja, o diabo vai me tentar não naquilo que me é forte, não naquilo que me é virtude. Ele vai me tentar exatamente nas minhas incongruências, nas minhas incoerências, nas minhas fraquezas, nas minhas tentações. Por isso que a tentação também revela quem nós somos, né? Diga-me quais são as suas tentações e te direi quem és. Diga-me quais são os seus pecados e eu te direi quem és. E da tentação a gente foge. Vale exatamente o ensino de Jesus. Pai, livra-nos do tentador, não me deixe sequer entrar em tentação. E da tentação, então, a gente foge, né? A saída honrada espiritual não é enfrentar a tentação. Você não precisa provar nada ao diabo, você não precisa provar nada a ninguém, você não precisa provar nada nem a Deus. Você tem que ser quem você é. E isso é uma construção de sabedoria, de uma percepção de si mesmo, de um olhar franco sobre si mesmo que faz a gente serpentear e sair
como o leão da montanha, né? Saída pela direita, saída pela esquerda, saída de todo jeito, para você não fazer aquilo que você sabe que depois só vai machucar e só vai destruir, que é a ação do diabo. Ele também nos influencia. E existe uma expressão na Bíblia muito interessante, que é quando a gente dá lugar ao diabo, quando a gente permite que o diabo domine o nosso coração. Foi assim com Safira e Ananias. O que Pedro diz em Atos 5:3? Por que vocês deixaram o diabo dominar o coração de vocês? Ao ponto de vocês mentirem ao Espírito Santo e à igreja. Por que vocês deixaram que o diabo dominasse as intenções de vocês? Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, Paulo fala que a gente tem que cuidar muito das nossas relações e evitar a ira. E ele diz assim, não deis lugar ao diabo. E aí tem um certo mistério, porque esse lugar em grego não é um significante de subjetividade, não é lugar no coração, é lugar geográfico. A ideia é de que aonde há a ira, ali há um espaço geográfico onde o diabo tem autoridade para dominar e conduzir as atitudes. Então, não deis lugar, não deis lugar geográfico, não deis espaço. Muitas vezes, o espaço para o diabo agir é o nosso leito, é a nossa mesa, é debaixo do nosso teto. Quando, às vezes, movidos por ira, a gente coloca para fora o nosso pior, dando lugar ao diabo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai orientar o jovem pastor a ter sabedoria, a não se pilhar, a não responder o mal com o mal, a ter realmente uma condução além de si, guiado pelo Espírito Santo, quando se defrontar com pessoas que dão lugar ao diabo nos seus corações, que são dominadas pelo diabo. E a gente tangencia, quando a gente toca, quando a gente convida o diabo para dançar, convida o diabo para sentar à mesa, quando a gente cultiva sentimentos que por si só são destrutivos, desagregadores, e a gente sabe muito bem que não tem parte com o coração de Deus, todo tipo de mentira, de injustiça, de violência, de agressão, de egoísmo, de mesquinharia, toda prática que tem falsidade, que tem mentira, que tem o machucar o outro, ferir o outro, o uso e o abuso, a manipulação, muitas vezes uma mágoa, uma amargura cultivada, coisas destrutivas que a gente coloca dentro do peito e que abre uma janela, abre um caminho, como se fosse uma porta se abrindo e um convite para o diabo entrar e ali dominar as nossas atitudes. Como é que a gente responde a isso? Como é que a gente se coloca diante disso? Primeira coisa, você precisa estar consciente da sua posição em Cristo. Efésios 2,6 diz que nós estamos com Cristo no lar celestial. E em Colossenses 3 diz que estamos escondidos com Cristo nos céus. Ou seja, nós estamos aqui, mas espiritualmente nós estamos nos braços do nosso Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 8 vai dizer, lá no finalzinho, que nada pode nos separar do amor de Deus. E vai nos dizer, no transcurso do capítulo 8, um capítulo maravilhoso que todos nós deveríamos saber do início ao fim, decorado, para recitar todo dia, que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus e que ninguém poderá nos acusar de coisa alguma, porque é Jesus Cristo quem nos justifica. Então você tem que estar consciente da sua posição. Qual o seu posicionamento espiritual de um filho de Deus? Falho, limitado, machucado, que peca, que muitas vezes nega a sua fé, que muitas vezes nega o seu amor, que muitas vezes
se coloca dentro de um buraco, cria próprios embrólios, cultiva maus sentimentos, um ser humano furado, limitado, incompleto, inconsistente, pó, mas espiritualmente escondido com Cristo. Temos uma carne que é fraca, que falha, que nos decepciona, que nos frustra, que agride a nós mesmos e agride ao outro, mas espiritualmente estamos em Cristo. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Estamos com o Espírito Santo como selo para a eternidade. E o Espírito Santo interage com o nosso espírito e nos traz o fruto da sua presença, o amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, a bondade, a fé, o domínio próprio. E nessa luta dentro de mim, eu vou aprendendo nesse moedor de carne, nesse processo, estamos em construção, a dar lugar cada vez mais a esse espírito da minha vida. Então temos que saber nos posicionar. Nós temos a nossa consciência ampliada, a gente erra e erra consciente, a maioria ou quase as absolutas vezes erramos conscientemente, mas o Espírito está ali nos tocando, dizendo, você não é assim, você não é para isso, não foi para isso que eu te recriei, não foi para isso que você tem o meu Espírito. Então se posicione. A segunda coisa, aprenda com Jesus na tentação do deserto. Porque quando o diabo interroga questionando a sua verdade, se é que você é o Filho de Deus. E ele tinha acabado de ouvir no batismo, esse é o meu Filho amado, a alegria da minha vida. E o diabo questiona na sua maior verdade. Jesus não responde ao diabo querendo provar para ele coisa alguma. Quem quer provar, é porque está inconsistente em si mesmo. Jesus apenas responde com a palavra de Deus. Ou seja, Jesus não necessita vencer o diabo, ele resiste ao diabo. E diz o texto que o diabo sai e procura depois uma ocasião para novamente assediar Jesus, como aconteceu durante todo o seu ministério. Ou seja, você não tem que provar nada, você não tem que enfrentar. A tentação não é um ringue, a tentação não é uma competição para você ganhar uma medalha de honra ao mérito. Não é vontade de Deus que você se defronte com o diabo. Não foi para isso que Deus o chamou. Ele o chamou a evangelizar, a atos de generosidade, de caridade, a ser conduzido pelo amor, a ser sal e luz, a construir uma vida em abundância e não ficar ali tentando provar para o diabo, na verdade, para você mesmo, o que, na verdade, se você tem que provar, você não é. Então, essa é a nossa atitude. A outra coisa está ali em Tiago 4,17, quando diz o seguinte: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Submeter-se a Deus, colocar-se debaixo da mão de Deus, ampliar a consciência, rever os atos, rever os caminhos, ter a força espiritual de se arrepender, de pedir perdão, de buscar a reparação, de se desviar, de recuar, com leveza, mas com seriedade, com cuidado, porque até um pecado precisa de cuidado para ser retirado de dentro de nós, porque é alma humana, mas sabendo bem que aquilo não faz parte da vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, submeta-se a Deus, passe a limpo a sua vida a partir do olhar espiritual, o olhar do Espírito Santo sobre ela. Resista ao diabo, diga não, fuja dele, vire as costas, se negue a entrar naquela armadilha e ele fugirá de vós. Efésios capítulo 6 vai falar da armadura de Deus, a armadura que nós temos para enfrentar as setas do maligno. E aí vem a salvação, a fé, a palavra de Deus, o compromisso da evangelização, do serviço, a santidade. Ou seja, a luta é contra o diabo, mas é dentro de nós. A arena é dentro de nós. As decisões estão no âmbito da nossa vida e da nossa relação com Deus. Nós não devemos nada ao diabo, mas nós devemos nos submeter a Deus. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá, sem você precisar perder tempo com ele.
Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, tem o texto dos textos que diz que aquele que está em Cristo, o maligno não pode lhe tocar. Ou seja, nós temos condição de enfrentar esse inimigo. Até porque, mesmo que venhamos a perder, e invariavelmente perdemos algumas batalhas, a guerra já está ganha. E não foi ganha por nós, não é no nosso mérito, é na graça de Deus, pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso, João fala, aquele que está em Cristo, o maligno não pode lhe tocar. Agora preste atenção, não é que você é um aparelho doméstico, tem que ficar ligado o tempo todo. Isso não existe. Ninguém tem uma vida espiritual assim, para o alto e avante. Não se trata disso. Por isso você tem a fé. A fé não tira os seus pés do chão, mas a fé faz você ver que a realidade é muito mais do que aquilo que se vê. Você não vai ficar plugado o tempo todo, ligado o tempo todo. Invariavelmente a gente rateia, a gente se desliga, a gente se desconecta, a gente permite. Mas para Cristo nós estamos sempre ligados. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Eu estou em Cristo, pela vontade de Cristo, mediante o sangue, o sacrifício dele na cruz. Eu já sou de Jesus. Aleluia! E é dessa força, nessa esperança, que eu me fortaleço para continuar a caminhar. Caminhar é preciso, continuar a toada da vida, vencendo sim o diabo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Dê a você um dia abençoado e abençoador. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida e família. Estejam nos hospitais com os enfermos, estejam nos hospitais com os enfermeiros, médicos, funcionários, assistentes, estejam nos lares enlutados, naqueles que estão velando seus enfermos, esteja com essa gente brava que precisa trabalhar. Ó Deus, dá a todos essa sensibilidade de se proteger, proteger os seus e o próximo. Abençoa, Pai, toda iniciativa do bem. Abençoa a nossa cidade, nosso país e o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Tchau, tchau.